Se você vai prestar a prova da EAR, você não pode perder mais essa dica que eu trouxe hoje para você. Hoje vamos falar da voz passiva e como ela é cobrada nos exames da aeronáutica. Mas antes, já deixa o seu like e inscreva-se aqui no nosso canal, assim o YouTube avisa você todas as vezes que eu postar um vídeo como esse. Olá, eu sou a professora Meg, professora de inglês há 33 anos e hoje eu vim dar essa dica quentíssima para você de como usar a voz passiva. Vamos ver então como é que ela vai funcionar. Bom, a voz passiva em inglês, ela tem a fórmula do verbo to be mais o verbo na terceira coluna. E o que é muito importante a gente observar, nós temos que prestar bastante atenção no tempo verbal que a voz ativa traz para a gente, porque o verbo to be tem que ser usado no mesmo tempo verbal em que a voz ativa estiver. Então, veja aqui, eu tenho a seguinte oração na voz ativa. The thieves robbed the bank. Quem é o sujeito dessa oração? The thieves, os ladrões. Os ladrões roubaram o banco. Quando nós transformamos essa oração na voz passiva, eu vou colocar o banco como sujeito, então eu vou dizer the bank, e aí aqui que está a dica. Nós temos que observar que esse verbo aqui está no passado, logo o meu verbo to be tem que vir aqui também no passado. E o verbo de ação vem na terceira coluna. Então, eu digo, the bank was robbed. Veja que não é necessário colocar pelos ladrões. Nesse caso aí, se eu fosse acrescentar essa informação, eu deveria usar a preposição by e dizer, the bank was robbed by the thieves. Mas a voz passiva em inglês é justamente utilizada quando o meu sujeito é óbvio ou quando ele não tem muita importância. Então, quem rouba bancos? Ladrões. Então, não é necessário dizer que o banco foi roubado por ladrões. Logo, em inglês, the bank was robbed. Então, vamos ver aí como é que a aeronáutica cobra isso nas provas. Normalmente, eles trazem para a gente a oração na voz ativa e a voz passiva entre as alternativas da questão. Então, nós temos que encontrar a voz passiva referente à oração acima. Então, eu digo, people negotiate and consume drugs. Mais uma vez, prestando atenção aí que os nossos verbos nesse caso estão no presente. Então, eu digo, negotiate and consume. Quando nós vamos passar essa oração para a voz passiva, o verbo to be tem que estar no mesmo tempo verbal que a oração na ativa. Então, o meu verbo to be precisa estar no presente. E aí você mata de cara a questão. Drugs are negotiated and consumed. Porque o verbo negotiate e consume vão para a terceira coluna. Como os dois são verbos regulares, eles simplesmente vão ser acrescentados aí do ed. Muito bem, aqui nós temos um outro exemplo de como esse tópico é cobrado nas provas da EAR. Ele diz assim, all the sentences below are in the passive voice except... Então, ele traz para você 4 orações e diz para você encontrar qual é a que não está na voz passiva. E aí, nós precisamos achar a fórmula que eu passei para vocês no começo dessa dica, que é o verbo to be mais o verbo no particípio passado. Então, vamos uma a uma. The pilot's license was suspended. Muito bem. Então, a licença do piloto foi suspensa. Alguém suspendeu, né? The pilot was removed from the cockpit. Alguém removeu o pilot do cockpit. Então, também aí está na voz passiva. All the passengers were put at the hotels. Todos os passageiros foram colocados em hotéis, ou seja, alguém os colocou no hotel. E an airport employee noticed the drunk pilot. Um funcionário do aeroporto percebeu o piloto embriagado. Essa oração, então, é a que não está na voz passiva, porque eu não tenho nessa oração o verbo to be e o meu verbo na terceira coluna. Bom, vamos aí ver a nossa próxima questão. We
Which of the following sentences being used in the passive voice? Então, vamos recapitular. Lá na primeira questão, ele deu uma ação na voz ativa e pediu que a gente localizasse entre as alternativas qual era a que estava na voz passiva correta, referente àquela do enunciado. Na segunda, ele deu para a gente várias orações na voz passiva e pediu para que a gente encontrasse a que não estava na voz passiva. Já nesse, ele faz o contrário. Ele quer que nós encontremos entre as alternativas a que está na voz passiva. Então, eu vou ter uma na voz passiva e 3 na voz ativa. Então, vamos lembrar sempre da fórmula que eu passei para vocês no começo dessa dica, que é o verbo to be mais o verbo no particípio passado. Então, de cara aí, eu já tenho a alternativa A como alternativa correta. Jordan was pulled halfway out of the aircraft. Então, eu tenho aí o was, que é o verbo to be, e o pulled, que é o verbo to pull, na terceira coluna. Mesmo assim, vamos dar uma checada aí nas próximas alternativas para ver se não fica dúvida. Passengers were able to pull Jordan back into the plane. Were able to é o to be able to, sendo usado aí na negativa. O able, na verdade, aí não é um verbo na terceira coluna. It was the first fatality in US passenger plane accidents in 9 years. It was the first, então eu tenho aí só o verbo to be no passado, dizendo que foi a primeira fatalidade, primeira morte. Another passenger felt severe pressure after positioning his back against the opening cabin. The passenger felt é o verbo feel no passado, dizendo que um outro passageiro sentiu uma pressão intensa depois de posicionar as suas costas contra a cabine aberta. Então, nesse caso, não tem dúvida que a nossa formulinha está ali na alternativa A. Verbo to be mais o verbo na terceira coluna, was pulled, formando aí a voz passiva. Mais uma aí, pedindo agora, turma, o contrário. Qual é a voz ativa, né, da voz passiva citada aí no enunciado? Intensive rainfall was registered by scientists in the lake. Então, lembra que eu falei que a gente coloca o objeto como sujeito e o sujeito acaba sendo o objeto. Então, quem fez a ação de registrar a chuva? Os scientists. Então, como é que eu vou colocar isso? Veja só, eu tenho o verbo to be no passado, então eu sei que a minha oração original estava no passado. Logo, eu vou colocar como scientists registered intense rainfall in the lake, alternativa B. Bom, turma, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa seu like e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas como essa. Até a próxima!